Olá, em sequência aos nossos estudos de literatura, estávamos abordando, portanto, o modernismo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as questões que geralmente são cobradas no processo seletivo. E para que vocês possam acompanhar, portanto, aí essa correção e esses comentários, farei um slide aqui para vocês. Muito bem. Então, essa primeira questão aí é uma questão de 2012, tirada do Enem, faz um texto ali do Mário de Andrade, que diz, um texto chamado Trovador, que já é uma referência, portanto, aí à própria ideia do canto, da música, tão presente aí na literatura brasileira, na literatura portuguesa também, O Trovador é uma referência aí à Idade Média, aos trovadores, Cantores das cantigas trovadorescas medievais, Então veremos aqui o que trata no poema. Então diz: sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente, como longo som redondo. Cantabona, florom. Então, olha a sonoridade presente aí nessas onomatopeias, no final do poema. Ali no início ele vai falar os homens das primeiras eras, é uma referência, e, portanto, às nossas raízes culturais, tanto luso, lusitanas, ou da Península Ibérica, como também no aspecto aqui dos indígenas. Então, nós temos aí as alternativas, eu vou diretamente na alternativa correta, para vocês, depois a gente discute as demais. A alternativa correta é, portanto, a letra D, diz, problematizado na oposição, Tupi selvagem, alaúde civilizado, apontando o síntese nacional que seria proposta depois do manifesto antropófago, de Oswaldo de Andrade. A questão, somente a letra D. Portanto, essa é a alternativa correta, É essa relação, entre os dois aspectos, do momento ali. Nós temos esse Cantabona, Floron, que faz uma referência a essas próprias batidas, mais voltadas para a questão indígena, e, por outro lado, a própria ideia do trovador, que traz em si, portanto, essa ideia lusitana, do civilizado. Então, nós temos essas duas relações. A gente vai falar um pouco mais dessa questão do manifesto antropófago, numa outra oportunidade, portanto. Certo? Então, vamos lá para a questão de número 2. Então, número 2 é um poema do Oswaldo de Andrade, também retirado do Enem, diz assim: eu vi isso na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então, nós temos aqui um poema que vai tratar dessa questão da linguagem dentro da proposta modernista. Vocês se lembram, dentro do modernismo, a preocupação desses primeiros escritores, a gente está tratando da primeira geração modernista, a fase heróica modernista, que vai de 1922 até 1930, é uma preocupação de trazer essa linguagem do povo, esse falar do povo, ou seja, a questão oral, a oralidade, trazer essa oralidade para dentro da literatura, uma vez que a intenção modernista era quebrar a contradição, trazia dentro da literatura apenas uma linguagem formal. Então,
essa proposta era justamente mesclar as duas coisas, né? Trazer essa oralidade para dentro da literatura, né? Valorizando, portanto, o cotidiano, né? E o saber popular. Então, vamos ver aqui as proposições, né? Diz, na proposição 1, o poema de Oswald de Andrade volta-se contra o preconceito linguístico e nos chama a atenção para a necessidade de uma espécie de ética linguística pautada na diferença entre as línguas. Nesse caso, né? Portanto, uma língua única. A proposição 2 diz, o poema critica a maneira de falar do povo brasileiro, sobretudo das classes incultas que desconhecem o nível formal da língua. Pelo contrário, né? Não critica, valoriza, né? essa forma de falar. Né? E a gente tem que pensar, né? Dentro do aspecto da fala, não é essa questão do certo e do errado. Né? Há um momento de comunicação. Né? Na escrita, assim, se você se propõe a escrever um texto formal, né, quando você vai fazer um texto dissertativo, por exemplo, a linguagem é formal. Aí esse tipo de linguajar, né, não funciona, esse tipo de dialeto, essa variação linguística não dá certo. Mas, em termos de comunicação, que essa é a proposta da língua, né, a função da língua, da linguagem, é estabelecer uma comunicação, está perfeitamente compreensível. Então, não dá para estabelecer essa crítica, né, aqui dentro desse poema. Pelo contrário, é uma exaltação dessa linguagem. Né? Na 3, né, na proposição 3, diz, para ele, os falantes que dizem mio, mió, pió, teado, de certa forma, constroem um telhado, né? Ou seja, criam novas formas de pronúncia que sobressaem, em muitos casos, à norma culta. Né? É um ponto de vista, portanto, né, plausível para dentro dessa proposta modernista. A proposição 4 diz, a palavra vício, encontrada no título do poema, denota certo preconceito linguístico do autor, julga a norma culta superior ao coloquialismo presente na fala das pessoas menos esclarecidas. Novamente, né, é a mesma ideia presente ali na alternativa 2, né, que não diz respeito à proposta modernista. Né, a eliminação do preconceito e não o estabelecimento dele. A gente sabe que dentro da questão da linguagem há muito preconceito. Né? Às vezes as pessoas criticam, né? Fala assim, chama-se dialeto, né? Mas as pessoas falam o sotaque. O sotaque caipira, né? O sotaque às vezes mineiro, né? O sotaque goiano, há muita gente que critica. Né? Então isso é um preconceito linguístico. Né? Afinal de contas, não há uma superioridade entre uma forma de linguagem e outra. Né? Cada uma se adequa a uma determinada situação, um determinado contexto. E para o contexto modernista, né, é justamente a alternativa, né, a 1 e a alternativa 3, né, que dizem respeito, portanto, aos ideais e propostas do modernismo. As demais alternativas aí são incorretas. A questão 3, né, assinale a alternativa em que se encontram preocupações estéticas da primeira geração modernista. Né? Então, vamos diretamente aqui na resposta. A resposta correta é, portanto, a letra C, né, que diz: os escritores de maior destaque da primeira fase do modernismo defendiam a reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais, visão crítica de nosso passado histórico e de nossas tradições culturais, eliminação do complexo de colonizados e o uso de uma linguagem própria da cultura brasileira. Bom, essa alternativa define muito bem, né, quais, né, são os ideais dessa primeira geração modernista. Então, a ideia era essa, vamos quebrar com a tradição, né, mas vamos reconstruir algo a partir disso aí. Né, vamos valorizar a nacionalidade, a brasilidade, né, fazer uma revisão crítica do nosso passado histórico. Né? Às vezes, o nosso passado histórico coloca o índio, né, o povo, né, o negro, como vítimas, né, da colonização. Tanto que também eles contribuíram, né, para essa formação da nossa brasilidade. Né? Pensa aí quantas palavras, né, vindas dos africanos nós temos aí no nosso idioma. Né? Muitas coisas ligadas à alimentação, por exemplo, a culinária.
né? Em relação aos indígenas, né? Quantos toponímias, né, nós temos aí, né? Nomes de cidades, nomes de acidentes geográficos, né? Tirados, portanto, da língua indígena. Eles não foram necessariamente, né, vítimas da situação. Claro que houve, sim, opressão, né, maus tratos e tudo mais, mas eles também contribuíram, né, culturalmente com a formação da nossa brasilidade, né? Então, essa eliminação do complexo de colonizados, né, e o uso de uma linguagem própria da cultura brasileira. Acabamos de ler aí, portanto, o poema que diz isso, né? Essa valorização dos falares, né, da oralidade típica do povo brasileiro, né? Então, essa é a alternativa correta. Nós temos aí a questão 4, né, uma questão razoavelmente tranquila, mas a gente tem que ter uma certa atenção, que diz: os principais nomes da primeira fase do modernismo na literatura foram, né? A alternativa correta que nós temos aqui, portanto, é a letra B, né? São os escritores Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswaldo de Andrade, né? São os 3 principais escritores da primeira fase modernista aqui no Brasil, né? O Mário de Andrade escrevendo prosa e poesia, o Oswaldo de Andrade também, e o Manuel Bandeira mais ligado aos aspectos da poética. A gente vai falar sobre eles numa outra oportunidade aí, né, de modo a aprofundar o conhecimento de vocês a respeito desses 3 autores e das obras, né, dos mesmos, certo? Os demais, né, nós temos ali o Lima Barreto e Augusto dos Anjos, que fazem parte do pré-modernismo, o Mário Quintana, a Patrícia Galvão. A Patrícia Galvão, ela foi uma agitadora cultural, né, digamos assim, dentro do modernismo brasileiro. O Mário Quintana, contemporâneo a nós, ele faleceu há pouco tempo, né, um poeta do sul do Brasil, né, já dentro da questão do pós-modernismo, né? E ali nós temos, né, na letra D, a Tarsila do Amaral, que não era escritora, era uma pintora, né, dentro desse primeiro momento do modernismo, e o Lima Barreto, né, já citado anteriormente, como parte, né, integrante aí do pré-modernismo aqui no Brasil. A questão 5, né, diz: a Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, inaugurou o movimento modernista no Brasil. A primeira fase do modernismo literário, que durou de 1922 a 1930, teve como principal característica, né, a resposta correta aqui é a letra C, valorização das raízes culturais brasileiras. É a grande virtude, né, do modernismo, né, valorizar essas raízes culturais, né, em detrimento ali, por exemplo, de forma fixa, né, como o soneto. O soneto é italiano, né, ele foi trazido para o Brasil aí, né, a linguagem rebuscada e acadêmica, né, extremamente clássica, academicista, né, então o modernismo pensa justamente o contrário disso aí, né, trazer a simplicidade, o cotidiano, né, os falares do povo aí para dentro da literatura. Pessimismo e oposição ao romantismo, né? Isso aí já tinha sido suplantado, digamos assim, né? Algumas características, né? O próprio Manuel Bandeira vai ter essa ligação, né? Lírico-amorosa ainda com o romantismo, né? Mas trazendo aí uma cara, né, mais moderna para essa ideia, né? E mesmo a questão do pessimismo, né, não faz parte dessa geração, pelo contrário, embora eles vão ser críticos, né, em relação ao Brasil, é uma linguagem bem carnavalizada, né, às vezes irônica, sarcástica, né, que traz de certa forma aí uma alegria, né, presente nos poemas. A foco em temas relacionados com a colonização. Não necessariamente, né? O Oswaldo de Andrade ele vai fazer uma revisitação aí alguns escritos, né, da época da colonização, por exemplo, ele vai trabalhar com a intertextualidade, né, da carta do Pedro Vaz de Caminha, mas esse não foi o foco principal do modernismo na primeira fase, né? O foco principal são aquelas características que nós abordamos anteriormente, né, valorização aí das raízes culturais brasileiras, fazer um revisionismo histórico, né, fazer o índio e o negro não mais como vítimas, né, mas como contribuintes, portanto, à formação do povo brasileiro, e por aí vai.
né? Então, a resposta certa já está dada aí para vocês. O poema, o 6, né, questão 6, traz também um poema, né, também do Oswaldo de Andrade, né? Também falando dessa questão da linguagem, né? Diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, e dá um cigarro. A gente sabe que, gramaticalmente falando, né, o pronome oblíquo ele nunca vem antecedido do verbo no início da frase. Né? Então, lá no início, ali no primeiro verso, nós temos dê-me um cigarro, né? O verbo, e depois seguido do pronome oblíquo. Né? Lá no último verso é me dá um cigarro, pronome oblíquo antes do verbo. E isso faz parte da nossa linguagem. Né? Todo dia ninguém, né, quase ninguém utiliza a fala dessa maneira, né? Então, ele vai dizer, né, o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, né? Me dá um cigarro. Então, é trazer realmente essa realidade cotidiana para dentro da poesia, né? Das grandes características, portanto, do modernismo. E a resposta aqui, né, assim, Oswald de Andrade foi um dos principais autores da primeira fase do modernismo no Brasil. Na poesia acima, o escritor propõe, portanto, a letra B, né? Uma valorização da linguagem coloquial brasileira. Né? A valorização da linguagem coloquial brasileira. E foi o que foi colocado ali. Né? Em cima nós temos uma linguagem mais acadêmica, né? A linguagem do professor e do aluno, né? E do mulato sabido, e do outro, aquela linguagem coloquial, né? Aquela linguagem que se usa sem uma regra fixa, né? da gramática, portanto. A questão 7, né? Diz: a primeira geração modernista ficou conhecida como fase heróica, por tentar criar uma identidade mais brasileira, se afastando dos moldes europeus. Assim, houve diversos grupos, revistas e manifestos que foram criados nesse momento, exceto, isso é muito importante lembrar, né, a questão dos grupos, né, o movimento Pau-Brasil, o movimento antropofágico, né, o movimento verde-amarelo, que depois tornou-se o grupo da AMPA, né, as revistas, né, que ajudaram a divulgar o modernismo, né, o jornal Pirralho, a revista Claxon, né, por exemplo, e os manifestos, né, todos ali, o Manifesto Pau-Brasil, o Manifesto Antropofágico, né, ambos escritos pelo Oswald de Andrade, né, aos moldes aí das vanguardas europeias. Então, está dizendo aqui, né, dentro dessas alternativas, qual não faz parte, portanto, né, dessas formas, né, de divulgação do modernismo no primeiro momento. Nós temos aqui a resposta, a letra E. Né? A poesia de 30. A poesia de 30 ela já vai entrar na segunda geração, né? Ela vai inaugurar aí a segunda geração, né? A geração de consolidação, portanto, desse modernismo. Todos os demais, né? O movimento verde-amarelo, a revista Claxon, o movimento Pau-Brasil, o movimento antropofágico, né? Fazem parte, portanto, dessa primeira geração e foram utilizados aí como maneiras, né, de divulgar as ideias e ideais do modernismo. Na questão 8, né, diz assim: lê as afirmações a seguir. A primeira fase do modernismo no Brasil ficou conhecida como fase heróica ou de destruição. Né? Os artistas da primeira geração modernista buscaram no folclore as raízes da cultura local. E algumas características da primeira fase modernista são a liberdade da arte, a valorização da língua coloquial brasileira e o uso do sarcasmo e da ironia. Então, dentre essas 3 alternativas aí, todas elas estão corretas, né, no que diz respeito, portanto, a esse primeiro momento. Né, a fase heróica, né, a fase de destruição, a fase mais anárquica, né, uma fase mesmo de ruptura, né, com a tradição literária brasileira, né, e vão buscar justamente nesse folclore, na oralidade, nas lendas populares indígenas e negras, né, para fazer uma releitura e, portanto, escrever ali os seus textos, né, e as características ali corretíssimas, né, liberdade da arte,
né? Não ter mais regras, cada um faz a sua maneira, de acordo com aquilo que sente, né? A valorização da língua coloquial brasileira, nós já tivemos aí ao longo das atividades dois poemas, né, que ressaltaram claramente essa linguagem coloquial, e o uso de sarcasmo e ironia, como não poderia deixar de ser, né? Sobretudo na poesia aí do Oswald de Andrade, né? Então, a resposta correta aqui é, portanto, a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Certo? Então, aqui eu encerro esses comentários, né? Já deixo claro para vocês aí que estou à disposição para eventuais dúvidas que possivelmente possam surgir, né? E, ademais, nós vamos seguir, né, com o modernismo brasileiro nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos encontros. Certo? Muito obrigado e até mais.